tu possas Pois, aqui ok. aparecer. Muito obrigada, Paulo, pelas tuas palavras. Boa noite a Obrigada. todos. Cumprimento também os colegas que vão participar nesta sessão diretamente, o Eloy e a Ana, e todos os outros colegas que estão presentes, e agradeço, portanto, esta oportunidade de relatar um pouco o meu percurso. O meu percurso profissional é um pouco igual e também diferente de muitos de nós. Mas antes de mais, gostaria de dizer que sou associada da Associação de Bibliotecários e Arquivistas Profissionais da Informação e da Documentação, que é a nova menção da associação, desde há cerca de 25 anos ou mais, portanto eu agora não tenho bem a certeza. Sou o número 1570, daqueles muito antiguinhos. Mas isto tudo começou depois da minha licenciatura em 85, em Filosofia, onde, após os estudos, iniciei um percurso numa escola a dar aulas. Mas havia sempre um bichinho que me puxava para as bibliotecas, para os livros, um gosto pelos documentos e pronto, e depois propus-me a fazer uma pós-graduação na Universidade do Porto e precisamente quando estava grávida da minha primeira filha, foi uma aventura. Ela já tem 28 anos, portanto a pós-graduação já foi há 28 anos e foi a grande aventura, tudo começou aqui. Depois desta pós-graduação surgiu uma década em que trabalhei por recibos verdes e contratos a prazo, mas aprendi muito. Passei pela Secretaria de Estado da Cultura, no Inventário do Património Cultural Móvel, estava destacada na Biblioteca Pública de Braga, trabalhei com o meu grande mestre, o Henrique Barreto Nunes, estive a fazer a inventariação e a descrição de incunábulos da imprensa do século XVI, tanto portuguesa como estrangeira. Isso tudo estava-se a fazer pela primeira vez em Portugal. Todo esse levantamento deste inventário do património cultural foi logo disponibilizado no catálogo online, toda esta informação, ou fizeram-se imensas publicações, portanto foi um grande gosto trabalhar neste projeto. Mas passado 3 anos fui convidada para a Câmara do Porto, concretamente para realizar investigação e criar uma exposição bibliográfica e iconográfica relacionada com o infante Dom Henrique. Portanto, estavam na altura a comemorar o 6º centenário do nascimento do infante Dom Henrique, então estive quase um ano a preparar esta exposição e depois, ainda na Câmara do Porto, fiz mais um contrato no Arquivo Histórico, na Casa do Infante, onde trabalhei uma coleção de fotografias do Emílio Bilo, que é um grande fotógrafo, tem um grande espólio depositado e arquivado lá na Casa do Infante, e trabalhei concretamente a indexação de fotografia. Portanto, também foi um grande desafio, uma grande aprendizagem. Esta construção foi uma construção de uma lista estruturada de termos para indexar imagem. Sem dúvida que adquiri logo imensas ferramentas. Nestes primeiros anos aprendi imensa coisa sobre descrição documental, sobre organização de exposições, sobre catalogação, sobre indexação, pronto. E finalmente, em 95, foi a entrada para o quadro, como se chamava, da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, para trabalhar como técnica superior de Biblioteca e Documentação. Esta categoria já não existe, mas pronto, na altura foi mesmo assim, e trabalhar na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco. Aí fiz todo um percurso com funções técnicas, primeiro, com grandes bibliotecários, como Maria João Sampaio, com quem aprendi imenso. Aprendi também muito com a Manuel Barreto Nunes, que tinha saído dessa biblioteca, mas que conversávamos imenso e continuávamos, digamos, em dialogar e a trabalhar em conjunto, portanto foi extremamente positivo. Passado uns anos, após a saída da Maria João Sampaio para a Câmara do Porto, para o novo projeto da Biblioteca Almeida Garrett, então trabalhei como chefe de divisão da cultura e aí vivi realmente momentos muito empolgantes com um projeto de leitura pública numa pequena cidade e tudo o que foi acontecendo possível ligado à leitura pública aconteceu também em Famalicão, portanto deu-se continuidade e arrancou-se também com outros projetos, com novos projetos. Eu posso dizer que foram uns anos mesmo muito bons.
Nasceu nesta altura um projeto pessoal, que foi o blog Viva Biblioteca Viva, de que muitos se recordarão, que foi realmente um projeto ligado à divulgação da Web 2.0 e das redes sociais, a par de outros grandes blogs, como o do Pedro Príncipe, o Rato Biblioteca, que é assim o primeiro que agora que me lembro. Portanto, foi tudo... para além, portanto, foi adquirir novas ferramentas, novas experiências, novas aprendizagens, porque o blog exigiu muita aprendizagem, muita leitura, o saber o que é que se fazia nos outros países sobre estas áreas e, portanto, permitiram-me abarcar também novos projetos. Em 2006, a Câmara Municipal então convida-me para iniciar trabalhos na Casa de Camilo, que é um museu. O museu como uma biblioteca. Na altura, a Casa de Camilo já tinha digamos, um edifício de apoio muito importante, desenhado pelo Cisa Vieira, com espaços para exposição, para criar uma biblioteca e pronto, e foi isso que eu fui fazer. Foi refazer a biblioteca, o catálogo, criar um serviço educativo, aprender muito sobre o mundo dos museus e tentar sempre responder a uma pergunta que me acompanhou desde o início do meu percurso, é que como é que eu posso fazer, pelo lugar onde estou a trabalhar, para colocar toda a informação, todos os documentos disponíveis para os utilizadores, para o público, para os investigadores, não é? Relativamente à Casa de Camilo, o que é que eu posso fazer? Portanto, foi uma experiência realmente também muito boa. Foi iniciado um projeto que começou por ser pessoal e depois tornou-se da própria instituição. Foi um projeto com o blog Camilo 2.0, com muita informação sobre o escritor, depois devido à construção também de muitos conteúdos que foram feitos para esse blog, foi criado então um wiki chamado Wiki Camilo, portanto, que foi criado sob um software MediaWiki, o da Wikipédia. Tudo isto foi feito em equipa, portanto, e criou-se realmente uma série de conteúdos interessantíssimos sobre as personagens dos romances e das novelas do escritor. Criou-se também conteúdos para os lugares visitados na obra de Camilo e os próprios visitados pelo próprio Camilo. Portanto, foi um verdadeiro, na altura não se chamava assim, mas se fosse hoje, essa criação desse projeto, dizia-se que era um projeto de crowdsourcing ou de ciência cidadã, porque foi um projeto feito em equipa, com investigadores, com as escolas, com professores, com as bibliotecas escolares, pronto. Tudo isto, digamos, levou-me a colocar uma série de novas questões técnicas relativamente ao próprio catálogo online que estávamos a criar pela primeira vez e levou-me a repensar a questão da interface, onde pudéssemos reunir não só toda a informação dos objetos museológicos 3D que estavam na Casa Museu, com os objetos bibliográficos, com os manuscritos do próprio Camilo e com digamos, os metabibliográficos, que eram os conteúdos que tínhamos criado no blog e na wiki. Portanto, tudo isto criou, digamos, uma massa documental de informação que era preciso disponibilizar ao público. Portanto, isso levou a muita discussão entre pessoas interessadas nestes assuntos e tenho que dizer, digamos, um grupo de discussão muito importante foi o grupo de trabalho que existe na BAT chamado GTSIM, que é o Grupo de Trabalho de Sistemas de Informação em Museus, do qual também ainda faço parte e mantenho-me muito próxima do grupo em trabalhos de investigação e em contributos sempre que me solicitam. E este grupo de trabalho levanta muitas questões e levanta estas questões de interseção entre bibliotecas, entre museus e também entre arquivos, entre documentos. Bem, em 2014, quando todo este trabalho da Casa de Camilo já estava consolidado, o serviço educativo já estava criado, todos os serviços estavam interligados, as exposições com a Casa Museu, com a própria Biblioteca Camiliana. Então, novamente a Câmara pediu-me para ingressar no arquivo municipal, no departamento do arquivo histórico. Não para trabalhar no arquivo administrativo, mas trabalhar no arquivo histórico. Portanto, o arquivo já possuía, portanto, Alberto Sampaio já possuía um software, que era o arquivo, mas realmente não havia, já estavam algumas coisas inseridas, mas muito poucas, e era necessário, digamos, trabalhar toda a documentação histórica.
Então foi isso, digamos, foi esta, digamos, a minha grande revolução. Na altura eu senti que tinha que reorganizar todas as minhas competências, procurar pessoas que me ajudassem, tive que bater à porta de muitos arquivistas que me abrissem as perspectivas, estudar um pouco. Portanto, a linguagem dos arquivos é um pouco, às vezes, hermética, os conceitos base de trabalho são muito diferentes dos outros com que eu já estava habituada a trabalhar. Portanto, novamente, coloquei-me nesse patamar de aprendizagem, que já tinha passado também por ele quando estive na Casa Museu Camilo Castelo Branco. Agora, finalmente, tinha que aprender muita coisa diferente, com a qual eu nunca tinha... nunca me tinha cruzado com este tipo de dificuldade. Novamente a pergunta, como é que eu posso ser útil, como é que eu posso levar esta documentação do arquivo histórico junto dos utilizadores, junto dos cidadãos, junto dos investigadores, dos interessados? E pronto, e foi um bocadinho esta pergunta que me levou a fazer a descrição dos fundos históricos, começar pelos mais fáceis, como a administração de conselho, depois passar para outros mais complexos. Agora tenho em mãos um mais complexo, que é um arquivo de família, que vai desde o século XVI ao século XX, portanto é o arquivo da Casa de Pindela. Portanto, passar por todas estas dificuldades, colocar online sempre a informação, portanto, propor imagens digitais também disponíveis, digamos, e fazer com que todas as intervenções e os resultados fossem também apresentados publicamente em congressos, em conferências desta temática, para as coisas não ficarem, digamos, ficarem desconhecidas, ficarem enubladas. E também, em 2000 e cerca de 2000, há 4 anos atrás, também foi uma decisão que eu já tinha tomado de trabalhar menos tempo na função pública, portanto, reduzir o meu horário para 80%, e após o doutoramento isso acabou por ser consolidado, porque o Centro de Investigação a que eu pertenço, que é o CIDEUS, da Universidade de Évora, onde fiz o doutoramento, propôs realmente que trabalhasse 20% para o CIDEUS. Isso fez com que o Presidente da Câmara de Famalicão tivesse de fazer um acordo com a FCT e isso ficou, digamos, escrito num documento e realmente tem sido extremamente positivo porque tem aproveitado os recursos, os dados, os conteúdos que tenho trabalhado no arquivo para fazer investigação e apresentar em congressos. Agora, de toda esta experiência, o que é que me leva, digamos que desafios é que me foram colocados ao longo destes tempos todos? Por um lado, acho que veio revelar um pouco também a mim própria e ao município e toda a comunidade de profissionais que os bibliotecários, os filósofos, os historiadores, os arquivistas não estão realmente espartilhados em funções muito fechadas e em funções tradicionais. Cada vez mais acho que é preciso assumir esse nível de competências de um profissional de informação com funções mais abrangentes, mais híbridas, mostrar que é possível organizar massas documentais, criar metadados, disponibilizados aos cidadãos e aos investigadores. Portanto, e senti que ao longo de todos estes anos, senti que tudo que me pareceu um obstáculo foi realmente uma grande oportunidade de aprendizagem, de valorização também pessoal, tendo sempre em primeiro lugar no horizonte os utilizadores da biblioteca pública, os utilizadores do arquivo histórico, do museu, de uma casa-museu, com uma biblioteca que também tinha um arquivo e que também tinha um museu, não é? E a partir daqui realmente percebo que há desafios com os quais nós não podemos ficar indiferentes. Um deles é a acessibilidade à informação, que penso que é a chave mestra de todo o profissional. Portanto, permitir que a realidade documental que nós trabalhamos tem que estar disponível para o público, para os utilizadores, não é? Tem que se criar possibilidade para que os utilizadores encontrem esta informação. Para além da acessibilidade, a preservação, claro, a preservação em todos os sentidos, desde a documental à digital, etc. Não é? Outra grande questão é como gerir estes documentos, estes dados, organizar a informação, descrevê-los, disponibilizá-los em plataformas digitais. Portanto, e estes, digamos, objetos livres, estes conjuntos de documentos, coleções, fundos, documentos digitais, objetos físicos,
como é que nós gerimos isto tudo, não é? E tornamos todos estes dados pertinentes para o público, para os outros. Portanto, e cada vez mais acho que temos que lhes dar um destino unitário. Portanto, a todos estes conjuntos de bens culturais temos que valorizá-los também através da investigação, através da preservação, do inventário, da documentação, da conservação, tudo isso, pronto, a exposição, divulgação, mas termos objetivos também científicos, educativos, porque os serviços educativos são extremamente importantes nestes serviços todos, e também lúdicos, porque hoje também temos que lidar com esta faceta. Outra das questões muito importantes que vi, digamos que foi uma das traves mestras ao longo de todo o meu percurso, foi a importância da história local, dar importância realmente à região onde os documentos são criados, ou são tratados, ou de algum modo estão relacionados com essa região. Portanto, dar da história pública, digamos, uma perspectiva transdisciplinar. Portanto, este especial também enfoca em práticas colaborativas de investigação, de construção, de conhecimento, de colaboração, de iniciativas de preservação ou de valorização patrimonial, não é? Hoje estão muito em moda e estão para ficar. Portanto, é muito importante trabalhar, por exemplo, no âmbito da ciência cidadã, no âmbito do crowdsourcing ou... Pronto, acho que aqui, digamos, é uma linha muito importante. Como devem calcular, para mim já não faz sentido discutir se um determinado objeto documental deve estar no fundo local da biblioteca, ou se tem que estar na biblioteca de apoio a um arquivo, ou se deve estar no arquivo, ou se deve estar no centro documental do museu, ou no arquivo do museu, ou na biblioteca do museu. Quer dizer, isto para mim já não faz sentido. Como é que vamos tratar todos os documentos e como é que vamos tratar esta informação e estes dados para chegarem aos utilizadores? Isso sim é que me interessa, olhar para o objeto documental na ótica do utilizador. Portanto, esta unidade de informação que eu considero que é possível entre bibliotecas, entre arquivos, entre museus, há muitas coisas realmente que unem, há muitas coisas que separam ainda tecnicamente e tecnologicamente, mas há toda uma filosofia comum, não é? Como se tivéssemos um único repositório de informação, e acho que caminhamos para aí, para um único repositório de informação comum, e nesta sociedade de informação, cada vez mais baseada na tecnologia, a interoperabilidade entre sistemas, seja de que sistemas forem, desde os computadores aos próprios técnicos, aos próprios profissionais, não é? Tudo isto é um tema emergente, a interoperabilidade. Outros desafios a outro nível são os valores na profissão, a partilha das boas práticas, os desafios que se colocam a nível nacional, a nível internacional. É muito importante a gente ouvirmos o que os outros nos dizem, o que é que se está a fazer em Portugal, o que é que se está a fazer nos outros países, não é? Contribuir para esse conhecimento mútuo, fortalecer a rede de profissionais que se vai afirmando cada vez mais na nossa área. Portanto, trabalhar em grupo, trabalhar em associação com os pares, para mim faz todo o sentido e por isso, daí a importância destas conversas e da nossa união numa associação. Desta forma, eu acredito que a ciência da informação procura também estimular uma nova compreensão da realidade. E, portanto, na nossa profissão temos que articular com outros profissionais na busca da compreensão da própria complexidade que é a informação. Portanto, o verdadeiro, digamos, problema não é fazer a adição de informações, distinguir práticas, distinguir técnicas arquivísticas ou técnicas bibliográficas, museográficas, etc. Mas, para mim, o mais importante é organizar e articular realmente toda esta informação, de modo a que possamos construir instituições de memória. Como nós dizemos no grupo GTC, instituições de memória de excelência. Portanto, eu não posso dizer que sou uma bibliotecária a exercer funções no arquivo, porque para mim isso já não faz sentido. Portanto, eu hoje tenho a percepção que o exercício que faço é de um profissional de informação, ou chamem-lhe o que quiserem, mas é um pouco transdisciplinar, que tenta disponibilizar, sobretudo, disponibilizar informação em equipa, trabalhando em equipa, permitindo o acesso a todos os que queiram aceder. E agora, para concluir, e também fazendo jus ao título da intervenção do Eloy, que é logo a seguir, que é mudar
adaptar, reinventar. Portanto, são valores que eu acho que são cruciais para trabalhar nesta área. E realmente o meu percurso foi um bocadinho assim, foi mudar, adaptar, reinventar, aceitar e trabalhar e construir. Construir para os utilizadores e sempre em equipa, claro. E pronto,